Olá, seja bem-vindo ao Mundo Soja. Hoje vamos conhecer como o Brasil poderá continuar crescendo na produção de soja, preservando o meio ambiente. O meu convidado é o Adenei de Freitas Bueno, pesquisador da Embrapa Soja. Olá, Adenei, seja bem-vindo, é uma satisfação te receber aqui no AgroMais. A satisfação é toda minha de estar podendo conversar um pouquinho mais sobre esse tema, que é de tão importância para o Brasil e para o mundo, né? Com toda certeza, eu já começo te perguntando então, o Brasil tem potencial para continuar crescendo na produção de soja? Sim, com certeza, tá? O Brasil é o país do mundo que mais tem esse potencial. Existe uma demanda, a soja é fonte de proteína barata, que inclusive é base para a produção de outras proteínas, como a questão da carne, tá? E o Brasil, ele usa para a agricultura apenas 7% do seu território, um pouquinho mais, 7,3, alguma coisa nessa linha. Com isso, tem um potencial, tá, para aquecer em área e, além disso, de aumentar também a produtividade, porque nós temos várias pesquisas, a Embrapa Soja é uma delas, que busca produzir mais utilizando menos, né, de forma sempre sustentável e preservando o ambiente, como você bem mencionou no início. Agora, Dene, uma coisa muito interessante que a gente tem que levar em consideração é que quando se fala em aumentar a produção, existe aquele velho debate de que vai aumentar as áreas degradadas, que vai aumentar desmatamento, que vai aumentar tantas outras coisas. E não é isso, não é essa a proposta. Eu gostaria que você falasse um pouco disso para a gente também. Pelo contrário, a soja até ela acaba entrando muitas vezes em áreas degradadas de pastagem ou de outras terras, né, mal utilizadas e acaba até recuperando essa área, tá? Então, de forma alguma, realmente quando se fala em aumentar produtividade, se pensa em aumentar a degradação. Pelo contrário, como eu disse, e eu acho que reforço aqui, nós temos tecnologias para produzir alimento, né? Vou falar de soja, que é a minha área de pesquisa, de forma sustentável, tá? Aumentando produtividade, reduzindo insumos químicos, substituindo muito desses insumos químicos por insumos biológicos. O Brasil, até favorecido pela sua biodiversidade, é líder no mundo hoje de utilização de bioinsumos, os chamados bioinsumos, principalmente para controle biológico de pragas e doenças. É um insumo que cresce no mundo em torno de 10 a 20% ao ano. O Brasil está acima desse crescimento, tem crescido aí na casa de 30% até às vezes 40%, até como eu disse, favorecido, porque nós temos uma riqueza de bioinsumos aqui, tá? E o crescimento do uso de biológicos na agricultura, tá? Tem dois principais motivos. Um deles é justamente reduzir o uso de insumos químicos, e com isso você reduz a liberação de CO2, então é uma medida aí até de reduzir aquecimento global. Você aumenta com certeza a sustentabilidade daquele sistema produtivo, tá? Reduzindo químicos de forma geral. Um segundo objetivo que tem esse crescimento de uso de biológicos na agricultura, que é um caminho sem volta para o Brasil e para o mundo, tá? É atender o mercado consumidor. O mercado consumidor, seja ele internacional da soja, ou até a dona de casa no Brasil, aqui que está lá na gôndola do supermercado comprando o seu alimento, cada vez mais tem exigido produtos com menor uso de químicos, menor uso de inseticidas, os chamados selos verdes, né? Isso vai ser atendido com esse crescimento de biológicos no Brasil. Tá? E isso também vai acarretar até uma maior
rentabilidade para a nossa agricultura, mais especificamente falando aqui da soja. Agora, Dani, também é interessante a gente lembrar que quando nós falamos de sustentabilidade, não quer dizer só a preservação. É algo que é sustentável para o meio ambiente, e quando se fala meio ambiente, é todo o meio que se vive, não é só no campo, né, mas também leva em consideração as outras áreas também, e essa sustentabilidade se leva também para a rentabilidade do produtor. Isso também está no debate dessa cadeia de preservação e de sustentabilidade na produção de soja aqui no Brasil? Perfeito. A sustentabilidade ela precisa ter os três eixos de forma muito equilibrada. A sustentabilidade ambiental, tá? Mas também a econômica e social. Isso é fundamental. Não existe sucesso nessa transição, nessa ratificação da agricultura sustentável no Brasil, se um dos três eixos não é também fortalecida. É preciso fortalecer os três de forma igual. Tá? E está assim na discussão. E quando a gente fala em uso de bioinsumos, nós estamos falando na produção, muitas vezes, de bioinsumos que são produzidos nacionalmente. Então, isso tem vantagens, tá? Além das vantagens ambientais que foram ressaltadas há pouco, vantagens também econômicas. O custo, muitas vezes, é reduzido, porque é uma produção nacional. A gente também acabamos que ficamos menos suscetíveis às variações do que tem ocorrido, por exemplo. A gente está vendo a questão da guerra da Rússia e Ucrânia, os maiores produtores aí de fertilizante, e quanto isso tem impactado não só o Brasil, mas a produção de alimentos no mundo todo. Tá? Quando se fala em aumentar a utilização, produção e utilização de bioinsumos em toda a agricultura, inclusive na cadeia produtiva da soja, a gente está falando em reduzir custo e aumentar a independência do Brasil. Tá? Isso é uma questão aí de segurança alimentar, tá? Para o Brasil e para o mundo. Tá? E uma nova tendência dentro dessa questão de sustentabilidade, que vai também melhorar a sustentabilidade ambiental e também a sustentabilidade econômica, é a questão da soja baixo carbono. Tá? Assim como a gente já tem a carne carbono zero, carbono neutro, outras cadeias produtivas aí de alimentos explorando esse mercado de produtos de baixo carbono, a soja vai entrar em breve nesse mercado aí também com certificações para produção de soja baixo carbono. Isso atende o mercado consumidor, isso é um diferencial de preço, de qualidade para a soja produzida, então por isso que o produtor precisa fazer, além também da possibilidade aí de ser a questão do crédito de carbono, né, que é um mercado aí que está crescendo e que pode sim aumentar a lucratividade do sojicultor brasileiro, ser uma fonte extra aí de renda. Com toda certeza. Agora, todos esses temas que nós falamos até agora, eles foram debatidos aí principalmente no evento que aconteceu agora bem recente, que foi o Mercasoja 2022. Gostaria que você falasse sobre esse evento como um todo e depois nós vamos destrinchando aí as partes mais importantes dele também. Perfeito. O evento ocorreu agora, de 16 a 19 de maio, tá? E foi talvez o primeiro grande evento depois da pandemia no Brasil. Né? Esse mercado de eventos, de congressos, ele está sendo aquecido aos poucos, mas esse talvez tenha sido o grande evento. Reuniu 1.800 pessoas. Ele é o maior fórum científico da cadeia produtiva da soja na América do Sul, e eu me arrisco a dizer no mundo. Nenhum mundial de soja reúne tantos participantes assim. Tá? E o tema central do Congresso foi justamente a questão dos desafios da produção sustentável de soja para o Mercosul. Tá?
E é importante essa união do Mercosul, nós estarmos unidos aí como né, um polo produtor de alimentos, primeiro porque nós dividimos muitos dos problemas com pragas, com climas, tá? Devido à nossa proximidade. Então, esse congresso que uniu os pesquisadores do Brasil, da Argentina, do Paraguai, Uruguai, tá? Eles possibilitou discutir esses temas, esses desafios e essas oportunidades que nós temos em conjunto, e com certeza fortalecer parcerias, desenvolver ideias para que juntos possamos aí avançar nessa questão, produzir mais com menos insumos, produzindo de forma mais sustentável. Diversos painéis foram realizados dentro dessa temática. Bioinsumos teve presente em 2 painéis, é um tema bastante popular e que teve uma audiência bastante grande, né? Tivemos a questão da descarbonificação da agricultura, focado ali na soja, em outro painel, tá? Temas novos aí na ponta da ciência, como a genética avançada, biotecnologia, questão de plantas transgênicas, a questão até de uso de insetos modificados geneticamente na agricultura para controlar outros insetos, também estiveram presentes em painéis. E é lógico que temas como a agricultura 4.0, né, todo esse mundo tecnológico que nós vivemos hoje, também estava presente. E isso, o avanço na tecnologia, agiliza tomadas de decisões no campo, a questão de diagnóstico mais rápido, mais fácil e mais preciso de pragas e doenças, e com tudo isso, com certeza, também é uma ferramenta aí para se racionalizar o uso de inseticidas, de agrotóxico, produzir de forma mais sustentável. Bom, muito interessante. Você fez um aparato aqui de tudo para a gente que aconteceu no evento. Agora eu gostaria que você falasse também quais foram os principais desafios que foram levantados aí nesses painéis e também aí as sugestões para passar por cima deles e continuar produzindo, e aumentar essa produção e também inserir junto com ela aí a sustentabilidade na plantação de soja. Condições climáticas, né, os desafios climáticos, né, a gente fala muito em aquecimento global. Esse ano, essa safra que a gente está terminando, vivemos aí a maior seca dos últimos 90 anos e foi a principal responsável aí por derrubar a produção de soja na safra 21-22. Tá? É um tema que foi discutido no Congresso, com certeza, tá? Como que uma agricultura mais sustentável pode auxiliar nessa questão do clima. É lógico que a agricultura não é a vilã que causa os problemas climáticos, não, pelo contrário, ela é parte da solução, né? Nós temos indústrias, outros problemas que são mais graves, mas a gente tem que olhar dentro de casa, fazer a lição de casa e tentar mitigar toda, mesmo que pequena, toda a contribuição que a agricultura possa estar dando aí para o agravamento da crise aí, climática no mundo. Tá? O uso de bioinsumos foi levantado no Congresso como um auxílio para reduzir a liberação de gases de efeito estufa, o CO2 ali, quando se compara lavouras que foram conduzidas com controle biológico e lavouras ali que utilizaram produtos químicos. Em lavouras com controle biológico, você tem a menor emissão de CO2. Outros temas, é lógico, a genética pode avançar aí com cultivares mais tolerantes a climas mais secos, tá? E com isso ficarmos mesmo menos vulneráveis aí para secas como tivemos esse ano. Então foram todos pontos que foram destacados e discutidos
durante o evento por diferentes palestrantes. Agora nós estamos também, Nenê, com abertura de mercado, pelo menos possível mercado voltado com os olhos para a China, né? Na questão dos óleos e também na questão aí do farelo de soja, que é muito importante. E os outros mercados também a nível mundial, quando a gente fala de garantir a segurança alimentar do mundo, muitos desses outros mercados eles olham muito para essa questão de preservação. A gente sabe que o produtor já faz isso, ele consegue produzir e preservar ao mesmo tempo, mas é necessário a gente mudar essa imagem negativa que se tem do Brasil, porque quando se fala lá fora do agronegócio brasileiro, só pensa em degradação, só pensa em desmatamento, só pensa que está acabando com o meio ambiente. E a gente que conhece o setor sabe muito bem que não é assim. Né? A gente sabe que é totalmente diferente. Foi discutido também no Congresso mudar essa imagem que se tem do Brasil lá fora para ampliar ainda mais esse leque comercial que nós temos? Sim, foi sim. Tá? E essa imagem ruim que muitas vezes o Brasil tem lá fora, ela é criada até pelos próprios consumidores, nosso, por outros países consumidores, que fazem isso como estratégia de baixar preço. Tá? A concorrência ela é bem feroz. Tá? Então foi discutido questões de qualidade da soja para exportação, tá? Como e bem como você disse, por que hoje? Porque hoje não basta produzir soja de forma sustentável, você tem que provar, e provar com ciência. Tá? Então, toda essa questão de crítica da agricultura brasileira, até de forma pejorativa, ela tem que ser combatida com ciência, com dados e provando isso. Por isso foi discutida a importância não só das técnicas sustentáveis que temos disponíveis e que são aplicadas na agricultura, mas também da importância das certificações, tá? Os selos, as certificações que sejam creditadas até internacionalmente. Isso é uma maneira de se provar que não é que a soja foi produzida mesmo de forma sustentável, em área que não é de desmatamento ilegal, tá? Por quê? Porque quando a gente avalia os dados de maneira fria e crua, o Brasil é um dos países mais sustentáveis do mundo. E pelo contrário, é um dos mais criticados. Né? Isso não bate, isso não fecha essa conta. Tá? O Brasil ele tem 7% do seu território, um pouquinho mais, ocupado por agricultura. A maioria dos países desenvolvidos tem 50%, 60%, até mais, se pegar a Europa. Tá? O Brasil tem 30%, mais de 30%, um pouquinho mais de 30% da sua área preservada por lei, é o que a gente chama de reserva legal, é lei, não pode mexer, e quando se mexe, as multas são severas, o produtor tem que recuperar as áreas, tá? Nenhum país do mundo se tem essa porcentagem de áreas que o Brasil tem preservada, e ainda, somando com as outras áreas que não são utilizadas, que poderiam ser desmatadas, mas ainda estão com vegetação nativa, o Brasil tem mais de 50% do território coberto por vegetação nativa. Tá? É uma riqueza, realmente. E não precisa invadir esse território para produzir mais, até crescer em área. Tá? A gente tem muito tecnologia produzindo hoje a agricultura, né, a interação lavoura, pecuária, floresta. Você consegue produzir na mesma área, lavoura, ter uma floresta, produzir lenha e ainda colocar gado ali. Tá? Isso eu não sei outro país do mundo que tenha uma tecnologia como essa. Nós temos, grande parte do nosso território, nós plantamos soja, depois plantamos milho numa segunda safra, e muitas das áreas às vezes com auxílio de um pouco de irrigação, nós temos uma terceira safra. Então, o país é muito rico, o que ajuda, é lógico, a produzir de forma sustentável, e a melhor forma de garantir isso é se fortalecer cada vez mais nas certificações que sejam creditadas no mundo inteiro, porque isso prova, daí não é o Brasil, não é o vendedor falando que o seu produto é bom, é a garantia da qualidade do selo que vai garantir essa qualidade. Tá? Além disso, levar isso
fora. Tá? Inclusive, o Congresso, várias das suas palestras foram transmitidas, inclusive com traduções em inglês, para que depois, inclusive, isso seja divulgado também lá fora. Tá? Porque é importante que o agricultor brasileiro saiba da sua capacidade, da sua produção sustentável, mas, como você bem disse, é importante que o mundo e que principalmente o mercado consumidor lá fora entenda que o nosso alimento produzido aqui é sim sustentável. Odinei, vocês reuniram aí diversas autoridades, diversas pessoas, produtores, estudantes, pessoas que são ligadas aí de fato à questão da soja, do complexo soja aqui no Brasil. E quando vocês propõem para eles essa questão de aumentar a produtividade, de manter a preservação e aumentar essa preservação e de fazer uma cultura da soja mais sustentável, o que vocês sentiram dessas pessoas e principalmente dos produtores que estavam lá? Estão todos aptos a fazer essas mudanças para levar ainda mais aí para frente esse complexo que já é tão grande aqui no Brasil? Sim, inclusive a maioria dos produtores que estavam no Congresso, eles estavam lá justamente para buscar essa tecnologia, para colocar isso no campo, para entender como isso funciona. É, Nós tivemos o stand da Embrapa lá, e lá tinha publicações, livros, lançamos um livro lá que chama Bioinsumos na Cultura da Soja, o uso de bioinsumos na cultura da soja, que é um tema extremamente ligado com o que a gente está conversando aqui hoje. Foi extremamente procurado, é um livro que é gratuito, pode ser baixado digitalmente por qualquer pessoa na plataforma, no site da Embrapa, tá? Então isso já está, o número de downloads já está enorme, uma semana depois do lançamento, buscando que o produtor ele está ávido para receber essas tecnologias para aplicar isso no campo, tá? E entender como isso funciona, tá? E isso a gente viu no Congresso. Além dos produtores, pesquisadores e toda a cadeia produtiva, a gente teve a presença no Congresso do vice-presidente da República, do general Hamilton Mourão, inclusive defendendo o agro, defendendo a sustentabilidade do agro brasileiro. Prova de que todos da cadeia, produtores, pesquisadores e as autoridades responsáveis que têm a função ali de fornecer alguns serviços para os agricultores, estão preocupados com isso. Afinal, é uma fonte de riqueza para o Brasil enorme, tá? Que precisa ser bem cuidada para crescer cada vez mais. Odinei, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, eu gostaria que você falasse para a gente se o Brasil tem potencial para fazer tudo isso que nós conversamos aqui, aumentar a produtividade, aumentar a preservação, se tornar uma referência e levar agora, mais do que nunca, tudo isso que foi discutido lá no Congresso. O Brasil tem, não só tem, como está trilhando esse caminho. Tá? O que é importante é continuar trilhando, manter um foco nisso, com políticas públicas que incentivem o uso e produção de bioinsumos. Isso foi feito há um ano atrás com a assinatura do Plano Nacional de Bioinsumos no Brasil. A gente tem agora o Plano Nacional de Fertilizantes, a caravana da Embrapa rodando o Brasil aí, ensinando o produtor como racionalizar o uso de fertilizantes químicos, tá, para que ele não desperdice um insumo que hoje está tão restrito, tá? E fortalecendo principalmente a cadeia da pesquisa e da transferência da tecnologia, tá? Que são prestadas pela Emater, pelas ATERs de vários estados, que faz com que a tecnologia gerada na ciência chegue, seja transmitida e ensinada para o produtor, fortalecendo esses dois pilares aí, é que a gente vai continuar com certeza nesse caminho, trilhando esse caminho, e o Brasil, eu não tenho dúvida que vai cada vez mais ser referência no mundo. Adinei, você falou que o Brasil já está trilhando esse caminho.
quanto tempo mais ou menos podemos estimar que vamos ser aí uma potência maior do que já somos na produção aí de soja e também na preservação do meio ambiente? Boa pergunta, a pergunta é difícil. O que eu posso dizer é que a gente está caminhando e aumentando essa riqueza que é a agricultura do Brasil ano a ano. Tá? Nós já somos referência no mundo e cada vez mais temos que nos firmar como essa referência. E como fazer isso? Através da pesquisa e da extensão rural, dois pilares que precisam ser fortalecidos no nosso país. Daniel, quero te agradecer muito a sua participação aqui com a gente, contar um pouco de como foi o Congresso e de explicar aí para os nossos espectadores a potência que o Brasil pode se tornar ainda maior do que nós já somos a produção de soja. Mais uma vez, muito obrigado e até um próximo encontro aqui no AgroMais. Eu que agradeço e, em nome da Embrapa, coloco as nossas unidades e nossos pesquisadores sempre à disposição do agricultor, à disposição da agricultura no Brasil. Certo, e você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. A gente volta a se encontrar durante a programação do AgroMais. Um abraço e até lá.